My name is John Truitt. I'm 50 Meu years nome old. é John Truitt. Eu tenho... How old are you? Sorry? 50. Ele tem 50 anos. I was diagnosed as twice exceptional at age 45. Quando eu tinha 45 anos, eu fui diagnosticado com dupla excepcionalidade. From an educational standpoint, I went to college for a year and a half. De um ponto de vista educacional, eu fui para a faculdade por apenas 1 ano e meio. And I listed a company on the stock exchange when I was 30. E aí, então, eu fui para uma companhia que vende mercadorias, essas coisas, quando ele tinha 30 anos. So my education and business career are very asynchronous. Então, a minha educação e a educação que eu tenho na área de business, eles estão em sincronia, são sincronizados. I now teach school at an all twice exceptional school. E agora eu dou aulas em escolas que ensinam pessoas que têm a dupla excepcionalidade. So that's my bio. Então, essa é a minha biografia. So the title of my presentation Então, o título da minha apresentação is Navigating Neurodiversity, My Journey to Twice Exceptional Adult. Navegando a neurodiversidade, minha jornada como um adulto com dupla excepcionalidade. Neurodiversity in Autism Spectrum Disorder. Então, a neurodiversidade e o transtorno do espectro autista. A neurotypical is a person whose brain is wired what is traditionally considered normal. Então, o neurotípico é aquele que o cérebro, ele tem todas as sinapses, as conexões consideradas normais. É o que é considerado típico. A neurodivergent person is considered whose brain is wired differently. Então, uma pessoa neurodivergente, eles consideram que o funcionamento do cérebro funciona de uma maneira diferente de uma pessoa considerada típica, neurotípica. So I am twice exceptional. Então, eu sou, né, duplamente excepcional. Talented and gifted, and Eu on sou the talentoso. Eu sou on the talentoso. autism spectrum disorder. Então, eu sou considerado talentoso e com dons, né, com altas habilidades, e ao mesmo tempo eu também tenho transtorno do espectro autista. Autism spectrum disorder or difference. Então, o transtorno do espectro autista é que ele mudou esse transtorno para como se fosse uma coisa atípica ou diferença. It is a developmental difference. É um desenvolvimento atípico. Often socially awkward with all-absorbing interests. Normalmente, eles são considerados socialmente desajeitados e eles têm um interesse direcionado a assuntos específicos. Therapy may help or may also be a detriment. Então, a terapia muitas vezes pode ajudar, como também pode ser uma desvantagem. In 2015, 37.2 million people globally were thought to be on the spectrum. Então, em 2015, 37,2 milhões de pessoas, no global, foi diagnosticado com TEA. Em 2021, é estimado que 75 milhões de pessoas da população estejam dentro desse diagnóstico. In 2001, the estimate is 75 million. I have already said. Oh, so okay. Diagnosed more often in males than females, 4-1. Então, ele é mais diagnosticado em homens do que em mulheres, a proporção é de 4-1. It was formerly known as Asperger's syndrome.
Antigamente era conhecido como a síndrome de Asper, named after Dr. Hans Asperger. e esse nome foi devido em homenagem ao médico Hans Asper. In 2013, Asperger's was included in the DSM-5 as part of the autism spectrum. Então, em 2013, Asper foi incluída no transtorno do espectro autista dentro do DSM-5. Então, a partir desse momento, ele foi incorporado. The downside of ASD: Então, o lado negativo do TEA: overstimulation, superestimulação, cannot read faces or body language, a dificuldade ou impossibilidade de ler as expressões faciais, a linguagem corporal, ou então a linguagem que a gente fala de linguagem não verbal, difficulty understanding sarcasm, dificuldade para entender ironia ou sarcasmo, and a disproportionate rate of suicide. e uma taxa desproporcional de suicídio. Teen and young adult suicide significantly skew the number. Então, dentro dessa taxa, o número de adolescentes e jovens, elas enviesam significativamente esse número. There is often online bullying and at school. Normalmente existe o bullying online ou então na escola. Sometimes teachers and administrators become the bullies. Então, na escola pode ser por alunos, mas em alguns momentos até os diretores, coordenadores, as pessoas que fazem parte da escola também participam desse bullying. The suicide rates among kids are 100% preventable. E o suicídio entre as crianças e adolescentes, eles são 100% evitáveis. Sometimes there are other neurological differences in addition to autism. Em alguns momentos, algumas outras dificuldades neurológicas ou transtornos neurológicos são adicionados ao TEA. The good parts of autism: O lado positivo do TEA: increased focus, hiperfoco ou foco aumentado, the ability to easily find patterns or unique solutions, a habilidade de encontrar com facilidade soluções análogas, semelhantes ou soluções únicas, problem solving, a resolução de problemas, not swayed by others' opinions, não ser influenciado pela opinião de outros, intensity, intensidade and original thinking. e pensamento original e crítico. This is a list of my diagnosis. Então, essa é a lista do diagnóstico do John. Sal, do you want to explain these, or should we go to the next slide? It's a lot of technical information. If you want, I can read in Portuguese. I won't share, but I can read in Portuguese. What would be Perfect. the translation for each one of them? Perfect. Thank you so much. No problem. Então, eu vou ler para vocês como que a gente traduz cada um deles, né? Então, o primeiro é o F84.0, transtorno do espectro autista, nível 2, moderado. O próximo, H93.25, transtorno de processamento auditivo central. O F80.2, transtorno misto de linguagem receptiva expressiva. O F81, transtorno específico do desenvolvimento das habilidades escolares. O F81, transtorno específico de leitura, dislexia. O F81.2, transtorno da matemática, disgrafia e dispraxia. E a dupla excepcionalidade. Next. Please keep reading. Então, com esse diagnóstico que ele teve, isso acabou também gerando ou guiando para outros tipos de
de CIDs. Então, o F40.248, que é a fobia específica ou situacional, o F41.1, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o F42, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o G47.0, que é a insônia, e o F33.1, transtorno depressivo recorrente, episódio atual, moderado. It's up to you, John. Thank you. Welcome. ASD and empathy. Então, o TEA e a empatia. We are often accused of not being empathetic. Nós, o TEA, normalmente nós somos acusados, as pessoas dizem que a gente não tem empatia. This is only true with cognitive empathy. E isso é apenas verdadeiro se a gente pensa na empatia cognitiva, Which is understanding what other people are thinking. que é entender o que a outra pessoa está pensando, o ponto de vista da outra pessoa. We have very high emotional and compassionate empathy. Nós temos um nível muito alto de empatia emocional e compassiva. This pic- Can you hear me? Now I can hear you. Okay. Vocês conseguem me ouvir? So this is a picture of my wife and I when we were dating. Então, a foto de cima é a foto do John com a esposa dele quando eles estavam namorando. And a picture of when we got married. E a foto de baixo é a foto de quando eles se casaram. So we are just like any other neurotypical person. Então, nós somos como qualquer outra pessoa neurotípica. It's not letting me change the slides. Não está me permitindo mudar o slide. I don't know. There we go. Ok, eu não sei, mas consegui. Would you like to read these in Portuguese? Oh, it's up to you. I will be translating. So for me, it Okay. doesn't matter. There are 3 types of autistic thinking. Então, tem 3 tipos de pensamento autista. We have a specialist mind. Nós temos uma mente especialista. We are very good at some things and very poor at others. Nós somos muito bons em algumas coisas, mas em outras áreas nós somos bem precários. The 3 types are photorealistic visual thinkers. Então, os 3 tipos, o primeiro é o pensamento visual fotorrealístico. We are often poor at algebra. Então, nós temos dificuldade na área de álgebra. But we have advanced strengths in applying math. Mas nós temos um ponto forte, uma facilidade com a aplicação matemática. There are pattern thinkers. Então, depois disso, nós temos o padrão de pensamento. Good at music and math. Nós somos bons em música e também em matemática. Often dyslexic. E, normalmente, nós somos também disléxicos. Then there is the verbal mind. Então, nós temos também o tipo de mente verbal. Poor at drawing. Nós somos precários no desenho. Love facts and information. Mas nós amamos fatos e informações. I am a combination of all 3. No caso do John, ele é uma combinação dos 3 padrões. So I don't know if we want to go through all of the examples. This would probably take a long time. Eu não sei se a gente vai passar por todos os exemplos, porque isso talvez tire da gente um longo tempo aí. But this shows that I have a very specialist mind. Mas isso mostra o quanto a minha mente é especialista. I have all-absorbing interests in specific topics. Eu tenho um foco muito grande nesses assuntos aqui, nesses assuntos específicos.
famous people that are twice exceptional. Então, aqui o John trouxe uma lista de pessoas famosas que são considerados que têm a dupla excepcionalidade. Would you like to read some of their names? It's up to you. Do you want me to read? Yes, a few of them. I think it's important, just the ones you recognize so people will understand. Ok. O John, ele pediu para eu ler alguns nomes, só para que vocês reconheçam, para que vocês entendam um pouquinho. Então, na atualidade, nós temos o Elon Musk, o Sir Anthony Hopkins, que é o ator, o Dr. Michael Burry, a Greta Thunberg, Daryl Hannah, a atriz, Susan Boyle, o Tom Stoneman, o Vice Admiral Nick Hine. Nós temos o Bill Gates, o Bob Dylan, o Richard Branson, o Zuckerberg, que é o criador do Facebook, e o Jerry Seinfeld. Ainda as pessoas históricas, que são, aqui ele colocou a maioria das conhecidas, né? Nós temos o Einstein, a Marie Curie, o Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, o Tesla, o Isaac Newton, o Henry Ford, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Winston Churchill e Robin Williams. Twice exceptional Então, a dupla excepcionalidade is some form of disability or learning difference é uma forma de desabilidade ou uma diferença ou atipicidade de aprendizagem, along with high intelligence and talent and gift. que caminha junto com altos dons e talentos, altos dons, talentos e alta inteligência, né? It usually doesn't express itself until children are in school. E normalmente isso não é visto, não é manifesto ou não é expresso até que a criança entre na escola. Parents are usually unaware. Normalmente os pais, eles não notam ou eles desconhecem isso. It may seem that the child just isn't trying. E às vezes passa a impressão de que a criança não está tentando. And this was my case. E esse foi o caso do John. So we have the common characteristics of twice exceptional. Então aqui nós temos algumas características comuns da dupla excepcionalidade. And Sal, would you just read the strengths and deficits, please? Ok. Então os pontos, ele só pediu para eu estar lendo para vocês, né? Então os pontos fortes seria o quê? Um vocabulário superior ou elevado, ideias e opiniões avançadas, um alto nível de criatividade e habilidade para a resolução de problemas, extrema curiosidade, extrema área imaginativa e também aquela área investigativa, uma vasta variedade de interesses que não são relacionados com a área escolar, a pessoa ela é astuta e inteligente nos insights, nas impressões, nas percepções que ela tem. Então, com isso, ela tem a facilidade para estar discutindo algumas problemáticas, algumas discussões, ou problemáticas de discussões mais complexas. Talento específico, que acaba consumindo o tempo da pessoa, daquela área, então foca somente em uma área. E um senso de humor sofisticado. O ponto negativo que ele colocou aqui foi habilidades sociais precárias, alta sensibilidade ao criticismo, falta de organização e de habilidades para estudar. Então, tem uma discrepância entre as habilidades verbal e a habilidade de estar colocando em alguma coisa em prática, que é a performance da pessoa. Dificuldade com expressões escritas e também teimosia e uma opinião mais forte, que a gente pode considerar. E aqui um alto nível de impulsividade.
John? This is a painting that I did. Então, esse é um quadro, uma pintura que o John fez, I didn't paint until I was diagnosed. e ele não começou a pintar ele só começou a pintar após o diagnóstico dele. Now my art is in 2 different galleries. E agora, as artes dele estão em 2 diferentes galerias. Just another painting. E esse aqui é só uma outra pintura. My academic experience, Então, a experiência acadêmica do John, I partnered with teachers. ele estabeleceu parceria com os professores. I take tests by ruling out the wrong answers. Então, ele fazia testes em que ele excluía ou ele desconsiderava a resposta errada. Not immediately looking for the correct answer. Então, ele não procurava a resposta correta, e sim, ele procurava a resposta errada e fazia a eliminação. I was never in trouble in school. Ele nunca teve problema na escola. Most teachers appreciated my comments and participation. E a maioria dos professores adoravam e gostavam da participação dele e dos comentários que ele fazia durante as aulas. My senior year of high school, O último ano do ensino médio, I taught 1 semester of history. então no último ano do ensino médio, ele ensinou a disciplina de história. So this slide is about dyslexia Então esse slide ele é sobre dislexia and how it presents in different languages. e como que isso acontece ou aparece nas nos diferentes idiomas. In English, there are 1,120 ways Em inglês tem 1.120 maneiras that represent 40 sounds. para representar 40 sons. In French, there are 35 different sounds. Na língua francesa tem 35 diferentes sons And only 190 different letter combinations. e apenas 190 combinações de letras. In Italian, there are only 25 different sounds E no italiano tem apenas 25 diferentes sons and only 35 ways to represent them. e apenas 35 maneiras de representar esses sons. So in Italy, I may not be dyslexic. Então, desse ponto de vista, na Itália, talvez eu nem seria disléxico. So this one, Sal, is pretty involved. Do you want to just translate this one? It can be. Então, esse daqui, ele pediu só para eu estar traduzindo, ao invés dele estar lendo. Então, aqui é a hiperlexia, que geralmente, mas nem sempre, faz parte do TEA. Então, primeiro, que ele colocou, é o primeiro tipo de hiperlexia, o que acontece quando a criança, ela desenvolve, sem nenhuma desabilidade, para aprender ou ler. Mas para aprender ou ler cedo, e mais que isso, ela excede aquilo que é esperado. Porque normalmente as crianças típicas acabam aprendendo a ler depois e elas acabam alcançando. Então, por isso, essa condição ela é considerada temporária. E não é considerado como se fosse um transtorno. Então, ela não é considerada um transtorno e também não entra na questão, não requer um tipo de diagnóstico. Então, não tem nenhuma desabilidade, a criança não apresenta nenhuma desabilidade, nenhum impedimento. O tipo 2 é o tipo de dislexia que acontece em crianças com autismo. Elas têm obsessão com números e letras. Então, elas preferem livros e letras letras magnéticas. Aqui no Brasil, acho que a gente falaria como se fosse aquele alfabeto móvel, porque a gente não tem tanto isso, né, nas escolas. E aquelas letras magnéticas que você pode, ou outros tipos de brinquedos.
Então, eles são frequentemente lembrados da importância de números, como eles lembram normalmente os números, então, datas de aniversário e as placas de carros. Essas crianças, normalmente, elas têm sinais típicos do autismo, por exemplo, evitar o contato visual com as pessoas, evitar a demonstração de carinho, de carinho não, perdão, de afeto, e também tendo uma alta sensibilidade a estímulo sensório. Aí o tipo 3, que da hiperlexia, são os sintomas que eles diminuem de acordo com o tempo, até que um momento eles desaparecem. Então, as crianças com hiperlexia tipo 3, elas têm a tendência de ter uma compreensão da leitura muito boa. Mas a linguagem verbal, ela tem um atraso em relação com a compreensão da leitura. Então, elas leem muito bem, mas a compreensão da leitura, mais a fala está para trás. A leitura lê bem, mas a compreensão de leitura está avançada, mas a fala está atrasada em relação a isso. Eles podem ter uma memória excelente, e em contraste com crianças com autismo, crianças com hiperlexia tipo 3, elas com facilidade elas fazem contato e com as pessoas, e elas também são crianças extrovertidas, e elas demonstram carinho, afeto, e elas recebem também, elas não têm problemas com isso. John? As a child, I was hyperlexia 3. Quando eu era criança, eu tinha a hiperlexia 3, tipo 3. For example, in kindergarten, Por exemplo, no jardim da infância, I could read at the 5th to 7th grade level. no jardim da infância, eu tinha capacidade de ler como se eu fosse uma criança de 5º ou 6º ano do ensino fundamental. So in summary, Então, resumindo, we are different, nós somos diferentes, but we are different good, not mas different. nós somos um diferente bom, não é um diferente ruim. We possess a high level Nós temos um alto nível, of emotional and compassionate empathy. nós temos um alto nível de empatia emocional e compassiva. Often have a higher than average IQ. Normalmente, o nosso QI, ele é mais elevado que o da média, que é considerado mediano. And we use Socratic exchange E nós utilizamos o método da troca socrática, o método socrático, and the scientific method e o método científico to solve problems. para fazer a resolução de problemas. And this is a quote from Albert Einstein. E essa é uma citação do Albert Einstein. Education is not the learning of facts, A educação não é o aprendizado dos fatos, but the training of the mind to think. mas o treinamento da mente para pensar. From Noam Chomsky, Agora, do Noam Chomsky, far from creating independent thinkers, longe de criar pensadores independentes, schools have always, as escolas sempre, throughout history, ao longo da história, played an institutional role desempenharam um papel institucional in systematic control and coercion. em um sistema de controle e coerção. And once you are well educated, E uma vez que você é bem educado academicamente, you have already been socialized você já foi socializado in ways that support the power structure, de maneiras que apoiam a estrutura do poder atual, which in turn que, por sua vez, rewards you immensely. te recompensa imensamente. So this is my foundation. Então, essa daqui é a fundação que ele criou.
onthespectrumfoundation.org Então, seria dentro do espectro autista a fundação, né? is the web address. E esse é o endereço da página. Thank you very much. Muito obrigada. This is my service dog, Cassidy, with me. E esse é aquele é o cachorro terapêutico, Cassie, que ele tem.